Olá, meus amores, sejam bem-vindas e bem-vindos a esse último episódio da trilogia de Origens, marcando esse grande celebrar do aniversário de Origens, né, amiga? Com Gabi Maciel e Lígia Jottini, para a gente abrir esse novo espaço-tempo, trazendo esse nosso grande compilado de entrevistas, de referências, e de situar vocês nesse espaço-tempo do presente que vai ao ar aí no futuro, né, em junho, né, março, abril, em maio, para que possamos abrir esse portal para as nossas entrevistas de 2025. Seja bem-vinda, amiga. Ai, maravilhoso. Um episódio que a gente pode falar dos livros que nos leram, né? Exato. Não, a gente não leu os livros. Alguns a gente leu inteiro, outros a gente leu uma vida atrás, outros Sim. leram a gente. E eu acho que eu me lembro, né? No final do ano passado, de 24, a gente juntas ali na casa da Vanessa. E eu questionando, né, do meu jeito incisiva sobre quem eram esses novos humanos, as multidimensões. E eu saio de lá com a lição de casa de leia a Biblioteca Viva, vocês duas me falaram, e leia Cryon, né, enfim, as camadas do DNA que ele traz, né, a 12ª camada, é isso? Isso. É isso. Cryon ainda está na lista, mas eu comecei a áudio-ler o livro, e eu tô aqui, né, ainda nos primeiros capítulos, mas eu acho que já tem coisa tão potente. E aí eu consegui entender, né, de onde é que vem, porque eu falei assim, olha, eu acredito nisso tudo, eu sinto tudo no meu corpo, tudo que vocês estão me falando, mas eu quero literatura agora, para fazer o depara, né? Sim. Então, esse é o livro, ó, Biblioteca Viva, Terra, Chaves Pleidianas para a Biblioteca Viva, né, da Bárbara Marciniak, né? Ela já tinha feito o livro best-seller Mensageiros do Amanhecer. Então, tem uma beleza no que ela traz aqui, que eu acho que enquanto eu tô lendo, eu tô no 5º capítulo, né? E ele super vai conectar com os outros livros aqui. O que eu fico com muita certeza é aquilo que eu sempre tive certeza desde que eu comecei a integrar o meu servir, né? Que estamos todos trabalhando num único projeto, que é subir a consciência humana. Em muitas dimensões. E essa dimensão de Biblioteca Viva, a Terra como esse lugar mesmo de Biblioteca Viva, que foi Chaves, que os pleidianos trouxeram, é muito exata, né? Então, coisas no capítulo 1 que me chamou a atenção e que eu nunca tinha reproduzido, mas que as células identificam profundamente. Olha, quem está vivendo, encarnado aqui e trabalhando nesse momento no espaço-tempo, ele falou que faz parte de uma família de luz específica, estelar, que de alguma forma você está em alguma linhagem que está trabalhando esse subir de consciência. Que nós somos demolidores e demolidoras de sistemas. Que nós estamos fertilizando a Terra com os nossos próprios corpos, até me emociona. Que a gente concordou em ser transportadores de luz também com os nossos corpos, abrindo, né, para as multidimensões em nós mesmos e a partir daí poder manifestar as nossas mais diversas raízes estelares. Ele já abre o primeiro capítulo dessa forma, eu falo que o primeiro capítulo ele escancara. Ele abre o livro da Biblioteca Viva, literalmente. É isso, de demolidores a fertilizadores com os nossos corpos. Exato. Se você tem alguma dúvida, ali ele te abre um campo infinito de possibilidades de conexão com essas palavras. Sim. Aonde o que te conecta nessa fala é única. Eu falo que eu sinto que, para mim, a primeira vez que eu li Biblioteca Viva, há uns bons anos atrás, foi isso que ele despertou em mim. O que ressoou em mim, na minha alma, que fez a minha alma se reconhecer dentro desse processo. É onde, eu acho que o que faz a gente arrepiar, né, é o que a nossa alma se sentiu nessa convocação. É como se a gente tivesse voltado lá no espaço, do momento em que a gente disse sim, infinitas vezes, dentro desses loopings que a gente desceu várias vezes para cá, e a gente sincronizou todas essas vindas, e a nossa alma falou, opa, agora a Lígia, a Gabi, enfim, né? E toda essa orbe que despertou essa consciência para esse lugar, limpou o canal. Agora a gente consegue retransmitir essa biblioteca viva sem tantas interferências, sabe? Não, maravilhoso, né?
com as nossas vocações, nós fomos convocados, né? Respondemos a convocação com as nossas vocações. E aí, no capítulo 2, ele fala muito sobre o corpo humano estar numa profunda ativação, né? Que, enfim, tudo que a gente vem falando, em tudo que a gente faz de origens, mas que a gente não está 100% evoluído para entender o para fora da galáxia. Exato. Né? Que o que a gente acha que a galáxia é 4% de tudo que há na galáxia mesmo, né? Nos universos. A parte material é muito pouquinho. Então, a gente não tem corpo ainda. Enquanto o nosso corpo foi muito matéria, a gente só vai olhar para o universo e ver matéria. A gente precisa ver outras coisas além dessa matéria. E é curioso, né, amiga? Se a gente for fazer uma analogia a nível de ciência e tecnologia do que vem se descobrindo agora, o telescópio, o Webb, né, da NASA, que vem trazendo fotografias em alta resolução do cosmos, né? Eu acredito que eu ouso dizer que a IA e a tecnologia vem galgando, né, abrindo caminhos para que essa consciência nossa seja ativada e até mesmo validada por esses registros. Então, eu não sei vocês, gente, mas quem ainda não se permitiu, pegue essas imagens em alta resolução que estão vindo agora pra gente, como, né, fotografias. Porque, a bem da verdade, essa fotografia que a gente está vendo é do passado. De milhares de anos do passado. Milhões de anos atrás. E tem até uma fotografia super recente, acho que foi do ano passado, no meio do ano passado, que foi um grande uou na ciência. Eles possivelmente, dentro dessas fotografias registradas pela NASA, eles registraram 3 pontos vermelhos de uma dessas grandes fotos. E se vocês colocarem no Google, vocês vão ver essa imagem. Possivelmente dos registros do Big Bang. Né? Enfim, dentro da teoria do que se acredita, dessa fotografia desse passado. E que a Biblioteca Viva já diz lá. Ela já deu sinais do tipo, vocês ainda não têm consciência, mas a gente está recebendo tecnologia para ativar essas consciências. E por Biblioteca Viva, a gente tem que entender que nem todos os planetas têm essa vocação de ter a biblioteca, tanto animal, vegetal, mineral, mas a biblioteca astral, espiritual, energético, de uma localidade universal, né? De um quintal do universo que é o nosso aqui. Então, alguns planetas foram sendo destituídos de vida na matéria ou de vida multimaterial e dimensional, e veio para a Terra essa missão. E por isso que ela é importante, né? Porque é quase um laboratório mesmo de vidas. Não tem essa quantidade de vidas em outros planetas que são casas materiais de evolução e de seres evolucionários, e com tantas entendeu? consciências ativadas ao mesmo tempo. Não tem. É bem bonito isso na Terra. Então, ela foi falando assim que foi seguro, então, vocês evoluírem acreditando no linear, mas que agora todos esses dramas, né? Nunca a gente viveu tanto drama, tanta coisa né, saindo debaixo dos tapetes de diversidade, de clima, de relações humanas. Nunca tantos dramas, né, se dão nas partes e no todo, mas somos nós tentando nos fundir multidimensionalmente. Exato. E aí vocês vão acabar se transformando em rodovias de informação prontos para que, com seus corpos, acessem os códigos da criação de vida e de realidades guardados nesse Biblioteca Viva. Então, o capítulo 2 fala sobre isso. E é o que a gente falou no episódio passado, né? Que é de limpar os nossos canais, limpar o nosso cristalino, para a gente ser essa rodovia, para a gente ser esse portal, para a gente ser essa antena de reconexão entre o cosmos e a Terra, através da humanidade, né? Sim. O capítulo 3 foi uma existência para mim, porque eu estou muito nesse estudo, principalmente em novos humanos, né? Essa coisa toda de como o pensamento e sentimento manifesta a realidade. A gente já sabe disso, né, das sincronias e das coisas que a gente atrai, mas eu, Lígia, estou num estudo mais fino do mentalismo mesmo, que é a primeira lei hermética, o quanto o mentalismo traz de potência para isso que é depois a inteligência do coração, a inteligência do cardíaco. Então, ele fala assim que a imaginação é a força mais poderosa sobre a Terra. Cada consciência, aí corrobora muito com esse outro livro aqui, que vai parecer estranho o tema, né? Mas ele fala sobre isso, e o Segundo a Morte também. Depois de muitos anos, amiga, eu tive vontade de ler literatura espírita kardecista, né? Eu me formei no kardecismo quando eu tinha 18, 19 anos. E não li quase mais nada. E aí peguei tanto O Sexo Além da Morte, né?
que aí ele vai para um lugar muito denso, explicando as nossas baixas vibrações, tudo aquilo que a gente não consegue integrar e fica escondendo na matéria. A sua alma liberta todas as noites, vai viver, né? Principalmente no mundo sexual. E ele aqui na Segunda Morte, ele fala muito sobre o mar do pensamento, né? E o quanto pensamentos são seres vivos e eles se conectam a você através da sua antena cerebral e da sua assinatura energética. E esses dois, principalmente nesse primeiro aqui que fala, a gente acha que a força do coração ou a energia sexual, ela tende a ser a energia mais poderosa. E ele fala, segundo o que ele mostra ali no ambiente desencarnado, que não, que é o pensamento, que é o mentalismo, que é o poder de imaginar. Porque aqui você começa a criação de realidade e potencializa com a energia sexual e manifesta com a energia cardíaca. Mas ela começa, o primeiro passo é o que está aqui, né, no seu mapeamento, na população da sua imaginação, se torna realidade, né? Através da força de criação sexual, através da força de manifestação cardíaca. E se a gente for fazer uma comparação a nível de estrutura do cérebro, a gente entende que a pineal, que é essa primeira força motriz, como uma glândula mestra, que traz e relembra a gente sempre desse propósito do além do físico, daquilo que a gente está se dispondo a experienciar na matéria, que está imersa num berço límbico, né? Ela está numa grande câmara dentro do nosso sistema límbico que rege as nossas emoções. E que é onde nós guardamos esse grande poço, e aí a psicanálise também vai trazer muito desse universo que a gente também permeia, né? Das nossas cicatrizes, traumas e emoções que estão encapsulando esse espiritual, e que a gente tem ali dois sistemas. O sistema neocórtex, que vai trazer a gente para esse raciocínio lógico da experiência, direcionando nesse mentalismo. E a gente tem o que o nosso corpo físico reage, lá no complexo R, que é o cérebro reptiliano, que leva a gente para, muitas vezes, dentro desses dois livros, que eu não os li, mas do que você me traz, o que leva a gente a ficar preso na matéria, nessa experiência traumática de achar dessa ação mecânica da conexão dos corpos, onde eu fico presa só nas memórias dos meus gatilhos de... Não, amiga, vale a pena, gente, vocês lerem, não como um mecanismo de medo, mas como um mecanismo de entendimento, sabe? De onde você se prende nesse processo. Porque, assim, a segunda morte é uma morte positiva, né? A primeira morte, a gente perde o corpo carnal, mas ainda as nossas almas estão em frequências materiais. Então, dependendo do que você crê aí, você vai para uma camada da Terra só desmaterializada, né? O ectoplasma ainda é muito próximo. A segunda morte, você ganha um corpo de luz. Por isso que eles falam muito da libélula de luz. Os seres mais avançados, quando nos visitam, a característica é que eles emanam luz, né? Então, quando você tem a segunda morte, você não mais precisa do binarismo da matéria. Provavelmente você não reencarna mais, a não ser em situações muito de missão e vocação. E o seu corpo é de luz, né? Porque ele tem uma quantidade tão grande de conhecimento, informação e pavimento de consciência mesmo, de espiritualidade, de integralidade, que você emana luz, né? Luz como conhecimento, sabedoria, potência, cura, tudo aquilo que a gente acredita. E nesse, né, sexo além da morte, ele descreve mesmo, né, as aventuras e por que as pessoas se perdem tanto com a energia sexual. E não à toa a gente está vivendo tempos onde a geração Z procura menos essa troca. Toda vez que a gente vai se espiritualizando, que lugar é esse que você fica mais seletivo e mais curativo e mais cuidadoso mesmo com essa energia. Os campos que penetram você, as suas camadas internas, para essa grande alquimia, né? Principalmente um corpo de mulher que recebe. A gente vai falar um pouco sobre Madalena e como isso se deu mesmo na pureza e na essência mais idealística dessa troca sexual. Mas e aí ele fala coisas do tipo, toda vez que você usa energia sexual errada, né? Você fica muito deformado no seu perispírito. Muitas vezes o órgão sexual espiritual está deformado, seja de tamanho, adoecido mesmo, energia, está em estado mesmo de decomposição. Depois, com isso muito avançado, você não consegue sair daquilo, o teu mental começa a perder forma, amiga. Eles falam que existe toda uma linha de adoecimento mesmo
perda de consciência, porque o seu órgão de mentalização está muito drivado nesse mau uso da energia sexual. E, por último, você corrompe o perispírito do seu coração. Ele traz uma informação que, quando isso acontece, é bem avançado, assim, esses problemas, né, de ordem energia sexual. Você vai levar milênios reencarnatórios para recompor o perispírito. Então, quando você tem problemas de ordem sexual, energético, você vem para a matéria, só o reencarnar na matéria já ajuda, porque você vai recompor o seu perispírito naqueles 3 grandes centros de força. E, de novo, né? Aqui e essa região, que não é só estômago, é todos os 3 chakras da base, né? Você vai vir muitas vezes reencarnante, você fala, nossa, que encarnação perdida. Não é perdida, não. Seu corpo perispiritual, segundo essa linhagem, é recomposto na matéria, só encarnado, entendeu? Você vai lá nos hospitais, recebe um tratamento que tem muito a ver com aromas, com flores, né? Os hospitais que eles descrevem nesse livro, Sexo Além da Morte, que recebe esses seres muito adoecidos da energia sexual, eles trabalham basicamente com a frequência das flores e dos óleos essenciais, para recompor minimamente aquele campo energético daquele espírito. Ele vem para a matéria para, na melhor das hipóteses, ter experiência e viver menos escravo dessa energia. E aí, para mim, dentro dos estudos que a gente trouxe nesse primeiro episódio da trilogia, quando a gente fala de fáscias, imagina que essa reconstrução do perispírito é como se você estivesse reconstruindo as suas fáscias. Sim. Por exemplo, né, dentro da linha espírita, dentro da linha de estudos metafísicos, a gente fala que qualquer processo que você sofre cirurgia, fratura, você faz uma tatuagem, você está abrindo o seu perispírito, você está abrindo ali, né? Sim. E aí você cria grandes ralos energéticos em que você se torna mais vulnerável. E por isso do tempo da regeneração, não começa na sua carne, né? Então, imagina que dentro daquilo que a gente acredita, que as fáscias são esse grande tecido conjuntivo que conecta essas camadas. Sim. Imagina que o que a gente está dizendo aqui é que as fáscias fazem essa conexão não só física, ela guarda esses registros. Sim. Então, uma vez que você, na sua vida, nas suas atitudes, nos campos que você acessa, você está reconectando isso, o seu corpo reage a isso. O seu corpo está vivendo essa cura, né? É muito isso. E aí, saindo desses 2 livros, né? Porque no outro ele fala sobre mares de pensamento mesmo, que a crosta terrestre, ela é dominada, né? O Segunda Morte fala sobre as ondas, as faixas de pensamento, a psicosfera mesmo de pensamento, e que a minoria do pensamento é original da gente, tá? A maioria são o seu cérebro sintonizando com o pensamento que a sua frequência está naquele momento. Então, vigiai e orai, tá? Isso na hora de dormir, vigiai e orai. Nunca vão pra cama sem essa reconexão espiritual, porque ninguém tá imune aqui, nem eu, nem Gabi, de ser levado para esses lugares onde a gente tem muitas redes kármicas, fractais, desencarnadas também. Então, aquela noite que você acorda, tem uma série de confusões, orai, vigiai e orai. A hora de dormir e também a hora que você percebe que pensamentos estão desabando a sua frequência do dia. Você está se conectando com uma faixa vibratória de pensamentos que nadam mesmo. São seres vivos, sabe? Eles falam sobre... Os que estão mais avançados, eles falam quase como seres angélicos que entram e dançam pela cabeça desses seres mais evoluídos, assim como pensamentos escuros dançam e habitam as nossas cabeças, se a gente pudesse vê-las. Então tem um lugar aí que precisa de muita vigília mesmo. A hora que você perceber que está caindo, tem que sair. Vai fazer alguma coisa para sair dessa frequência. Até para que você não entre nesse looping que, por mais que a gente também traga aqui, né, que não temos mais esse processo da lei do karma, etc. Mas o looping do mental faz você ficar nessa roda sem sair do lugar a nível de expansão. Então, você vai ficar encapsulado e aprisionado. Mas o aprisionamento que a gente está dizendo aqui, que eu acredito que é desse mesmo lugar que você traz... É o autoaprisionamento. Sim. Não existe mais esse... a gente está num espaço-tempo de conexão em que nós assumimos esse protagonismo. Sim. E não tem mais esse mimimi. E você é que está gerando esse autoaprisionamento. E você que está se permitindo abrir esse campo
nesse tipo de frequência energética. É isso. Então, vale a pena ler, ele é bem didático e enfim. E aí, voltando para o Biblioteca Viva, o capítulo 3 segue falando de coisas que a gente falou muito no primeiro episódio aqui da trilogia, falamos várias e várias vezes, que é o conhecimento está nas pedras e nos ossos. Então, a cada quantidade de pessoas despertas, novos dados são liberados no planeta. Frase de impacto para mim muito grande. Fluxo de energia era detectado pelos xamãs, pelos ancestrais, a fim de colocar, né, à disposição esse conhecimento nas pedras, esses stone heads, esses ciclos sagrados, essas pirâmides e nos ossos. Quando vocês visitam lugares sagrados de poder, nós ativamos e recuperamos o que deixamos lá há milhares de anos. Então, você mesmo, de um passado, de uma vida, de uma linha do tempo, que foi numa pirâmide, foi num portal, a hora que você vai, você é ativado e ativa o lugar, né? E aí ele fala mais. A terra nos lê e cada lugar sagrado que usamos, nossas próprias chaves de consciência para abrir o local, e assim somos ativados e ativamos ele também. Cada vez que visitamos esses locais, liberamos consciência não só para nós, mas para todo mundo e para todo o planeta. E os artefatos que trazemos desses locais são capazes de ativar outros também. Eles são mini portais. A gente falou isso muito no episódio de amuletos, né? Sim, total. E aí eu acho que também cabe, né, dizer que o Alma Brasileira, gente, o Wesley, ele faz um grande estudo de compilados disso. Dessa jornada, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente mencionou bastante nesses 2 episódios anteriores, mas o Wesley Aragão de Moraes, no Alma Brasileira, ele traz essa dança entre essa composição do humano com a geologia, que é a nossa compreensão dos espaços que esse humano está percorrendo na Terra, com a geologia e a consciência humana que conecta todos esses pontos. E que é o que eles chamam, que os povos indígenas chamam desse duplo, né? O duplo nada mais é do que o que a Biblioteca Viva traz, que humano é esse que ativa a terra ativa e a terra Gaia consciência entende o que esse humano está precisando nesse momento. Quais são os cristais necessários para trazer para a superfície, a nível de ativação cristalina? Quais são as plantas necessárias para modular, curar ou talvez reintegrar essa consciência humana? Seja, ele traz muito forte o estudo das plantas de poder como ativação de expansão de uma consciência perdida. E quais são os lugares e portais planetários necessários a serem reativados nessa grande malha? Então, existe essa dança, só que para essa dança existir, é o que também ele menciona aqui em outros livros que a gente já leu na própria biblioteca, o quão esse cristalino, essa antena está limpa o suficiente para poder captar tudo isso que está acontecendo. Eu acho que tem uma outra parte que você me conta, você me presenteou, ainda não tive a oportunidade de chegar nele, que é a capacidade das Américas terem sido bibliotecas biológicas mesmo, de DNA genética desses povos ancestrais, Lemúria, principalmente lemurianos, né? Porque o que acontece? O grande contexto que o Wesley traz nessa obra, ele faz o estudo dos jardins dos Édens. Tá. Porque ele traz que, através do estudo de ouvir os povos originários, de ouvir os registros que se tem dentro ao longo da história, a gente teve vários Édens. Sim. Não um Éden. Só que se a gente for analisar que a nossa consciência é uma grande espiral, a gente está falando de um mesmo Éden, só que em oitavas de consciência diferentes. Né? E esse grande Éden é o grande berço de reconfiguração da nossa consciência, dessa alquimia de quais são os DNAs a serem ativados, quais são as consciências a virem para o planeta, que a Biblioteca Viva fala muito sobre isso. Fala bastante. E aí, a América, ela vem nessa nossa cronologia que a gente vem trazendo muito dentro de Origens, ela vem como esse último Éden. Teremos um novo Éden, ok? Que tá lá no futuro. Mas esse último grande Éden, acho que eu acredito, tá, gente? Não conheço o Wesley, mas para mim o sentido dentro da leitura dessa obra dele é o que ele traz. A América, ela veio como esse último Éden, como uma terra de unificação de material genético. Esquecida ali. Ficou esquecida por muitos milênios ali, né? E que ela... e se você observar, ela une as duas bordas entre Lemúria e Atlântida, em que, num dado momento, a gente precisou erguer uma cordilheira
física, a gente precisou criar uma barreira física separando essas duas grandes civilizações. Para quê? Para que a gente pudesse preservar um material genético e repurificar, regenerar este material, preparando para essa nova terra. Tanto que era uma terra já visitada por essas duas grandes civilizações. E tem um capítulo que ele traz aqui de exploração, por exemplo, eu vou dar um exemplo que me veio aqui agora, que foi encontrado nicotina no processo de mumificação das múmias do Egito. Vamos lá, 5.000 anos atrás, no processo... A nicotina vem de onde? Do tabaco. E aí, isso é a reflexão que ele traz na obra. E aí ele fala assim, mas espera aí, o tabaco estava presente... Tabaco é uma planta de poder das Américas. Da América do Norte. Sim. Como que o tabaco viajou 5.000 anos atrás, foi lá para o Egito e os egípcios tinham essa consciência de que o tabaco, por algum processo de conexão deles espiritual, era precisado ali no processo de mumificação desses corpos. Sim. Então, as plantas entram, assim como os cristais, que também viajaram o mundo nesse processo. Lembra que a gente trouxe um episódio passado de migração, de andar para ativar e ser ativado? O humano é o time link. E aí, o nosso DNA é esse time link. E a América entra como esse último Éden, para a gente fundir esse DNA novamente e reconfigurar o plano da Terra. É isso. Ouso dizer que a invasão não foi só de terras ou de povos ou de... foi o que foi feito na história do apagamento das origens, né? A gente vive aí muitos milênios de apagar as nossas origens. E aqui era a mesma coisa. A hora que vem os descobridores, os exploradores, enfim, os europeus aqui, e eles fazem o que eles fazem da forma que eles fazem, dizimam o conhecimento, o DNA, nos corpos locais, nos corpos que vinham da África. E depois assumem os seus pontos de conexão e poder com a espiritualidade, destruindo os locais sagrados e colocando igrejas em cima. Acho que tem mais do que só coincidência aí. É só uma especulação minha, tá? Mas eu ouso dizer que deve ter mais. Talvez quem esteja fazendo, que estava aqui soldado, mandado por alguém, não tem essa consciência toda. Mas eu acho que tinha mais num design social do que só uma coincidência. Vai lá, destrói tudo, destrói os povos e acabou, entendeu? Exato. E aí eu só faço 2 ganchos dentro dessa fala sua, amiga, que existe, que também é falado aqui em outras obras que eu já li também, né? Que a gente não vai trazer nessa temporada. Mas... parte desses DNAs chaves, dessas grandes civilizações, quando entra esse projeto, né, de descobrimento do Brasil, da América, esses povos literalmente somem da noite para o dia, que é quando igual quando os espanhóis chegam lá, tipo, cadê esse povo? Que, né, para onde eles foram? Aonde houve esse movimento da entrada para os intraterrenos para preservar esse Éden. É como se o Éden foi para debaixo da terra, ok? E um outro movimento, que é uma outra linha que, enfim, pode ser polêmico para muitos, mas o que eu acredito houve um grande movimento, e Madalena traz muito isso, né? A Madalena como uma templária, né? Aí do movimento. Houve um movimento que já se antecedeu a esse processo de extermínio, em que os templários vêm para a América, e há todo um estudo ocultista aí para quem quiser explorar Google e livros, que os templários vieram para a América antes dessa primeira grande leva, que é o que é contado nos livros da história, para mapear e preservar esses portais para a gente agora. Perfeito, faz muito sentido. Bom, e acho que indo para o final da onde eu cheguei, né, que é o que eu posso compartilhar nesse momento do tempo, que é o capítulo 4 e 5, né, o 4 como falando muito sobre sermos seres multidimensionais, e aí é onde fica a estranheza maravilhosa, que e sobre ser multidimensional é que parte é humano em você, mas parte são muitos outros seres. Então, nem vamos abrir esse leque, que foi horas de discussão no final do ano, lá na casa da Vanessa. O que do seu ser multidimensional não é humano? Minha semente estelar pleidiana. Tá, é só ok. E o seu ser não evoluído do terceiro umbral, entendeu? Então, assim, tem muita história, acho que vale depois um recapitular.
Mas a multidimensionalidade não é só sobre as suas partes humanas em outras reencarnações temporais, tá? Exato. E o capítulo 5 a vida é uma série de lições autocriadas. E ele vai muito no sangue, tá? Então, o sangue como código genético da 3D, como código genético multidimensional. O sangue nasce nos ossos, na medula, nossa medula, né? Na medula óssea, né? Na medula óssea. E ele fala muito sobre quem tem ossos bons, tem sangue bom. E quem tem sangue bom tem potência nesse preservar aí do abrir da consciência. Corpos mais alinhados geram sangue mais saudável e mais poderoso. E aí ele fecha falando, e é super bonito e ainda assim super delicado, que ele fala que na nossa história moderna, toda vez que a gente sangra sobre a terra, ela tem uma força masculina de guerra. A maior parte dos sangues derramados na terra, em Gaia, que é a nossa consciência genética sangrada, ela vem através da guerra. E que a forma de co-balancear é o sangue feminino também indo para a terra. Então, por isso, esses movimentos de sagrado feminino, que você planta o seu sangue, porque é a outra forma de você sangrar na terra. Eu achei isso de uma beleza única. E ele termina dizendo a potência de sêmen e sangue como elixir da vida eterna. E aí a gente pode entrar já, acho que no casal alquímico madalênico, né? Acho válido, assim. E é curioso, porque assim, a gente tem... Acho que trazendo aqui duas obras que para mim, faz essa dança entre o sutil e o espesso, que é... Eu colocaria como... No título em português, tá o antigo mistério feminino da sexualidade sagrada, mas que o título em inglês é O Caminho Xamânico da Abelha. Bem melhor, né? Bem melhor, né? Que é a sabedoria antiga de práticas e cura dos mestres abelha. E eu trago aqui as cartas de Maria Madalena ao Mundo pela Fernanda Zanin, que é uma das nossas convidadas aí da próxima temporada. Mas é curioso porque eu sinto que a gente transita, quando a gente traz esse cenário que você fecha aí, né, do seu autoestudo na biblioteca, a gente fecha com dois movimentos. E que eu sinto que Madalena traz muito isso. O símbolo, o mito e a sacralidade de você dançar por esses universos. E que o mito, ele foi muito distorcido e colocado num lugar muito fantasioso, né? Para tirar a legitimidade dos símbolos que foram colocados nessas... porque se a gente olhar para a própria jornada madalênica de Jesus, ela é extremamente simbólica, ela é recheada de símbolos, e a gente pode ler a Bíblia como um grande mito, né? Onde a gente traz para a nossa essência, do nosso DNA, da nossa vida, da nossa jornada aqui na Terra, o que é o sagrado para a gente. Né? O que é o sagrado para as nossas conexões, o que é o sagrado para as nossas trocas. E o caminho xamânico da abelha me levou para um lugar, e que eu sinto que Madalena é a grande guiança, né? E tanto que a abelha é um dos animais de poder madalênico, né? Sim. Por quê? Porque eu sinto que a abelha é um grande... E por isso mesmo que eu vim hoje com o amuleto da abelha. A abelha é a grande mestra e o grande mestre, porque ela trabalha essa alquimia do feminino e masculino desde a colmeia até essa visão multidimensional. Ela consegue transitar entre os mundos e coagular essa consciência através mesmo do próprio alimento que ela nos oferta hoje na Terra. Então, eu sinto que o mistério da abelha, né, nessa obra, poderia trazer muitos elementos aqui, né? Mas eu sinto, né, de trazer, assim, até num primeiro processo, ele traz na contextualização que a abelha, ela tem essa consciência planetária das linhas de lei, os movimentos que ela tece, o processo de polinização. E aí, toda analogia que a gente quiser trazer da polinização e dessa alquimia entre o feminino e o masculino, é como se ela estivesse lembrando a gente o tempo inteiro, até nos próprios episódios que a própria Deck e a própria Carla trouxeram, né? Elas estão fazendo amor com a natureza. Sim. E elas têm essa habilidade sensorial e alquímica de entender exatamente quais as flores que ela toca
E a alquimia é feita internamente nela. Então, a abelha, entenda a abelha como Madalena, né? Madalena é a grande... Rosa alquímica. Rosa alquímica. Eu chamo ela assim. Rosa alquímica. É o meu nome para ela. E quando ele traz aqui nos ritos, né, o rito da abelha, que é o caminho do pólen, que ele chama aqui, né? Ele coloca assim, o caminho do pólen é o nosso yoga, nosso meio de união e comunhão com o incrível universo oculto e esta beleza, joia, azul e verde que é a nossa terra. Então, a abelha, assim como as mulheres, que são grandes alquimizadoras entre céu e terra, através do nosso sangue, que a gente vive pelo menos, vi um cálculo, né? Pelo menos a gente vive 420 ciclos menstruais ao longo da nossa vida. Então, imagina que nós somos portais para esse sangue. Mais de 400 vezes. Mais de 400 vezes. São 400 portais que a gente abre ao longo da nossa vida e dessa alquimia. E que é uma alquimia que o órgão feminino, né, reprodutor e alquimizador, ele é o feminino e o masculino em si. Onde o útero é esse grande elemento, esse vaso, esse alabastro, esse escuro ali dentro, feminino, e os nossos ovários, que são a força criativa, é a natureza do masculino dentro de nós. Sim. Então, acho que eu passo a palavra para você, amiga, para você trazer um pouco da sua partilha madalênica, e aí eu entro com a fala da Zanin, mas eu sinto que essa alquimia, esse mistério, que o feminino é o grande vaso dessa consciência, abre para esse portal madalênico em que ela se coloca como esse portal manifesto na Terra, né? É muito maravilhoso, assim. Eu acho que eu posso trazer um pouco do que é um livro bastante conhecido também no mundo de quem vai pelos ensinamentos de Madalena. Eu tive a oportunidade de recebê-lo quando eu fui iniciada no Templo de Isis, lá em Sedona, no Arizona, em 2018. E a mestre, né, a sacerdotisa que me iniciou, ela era muito amiga do Tom Kenyon, que, aliás, é uma das manifestações mais lindas em forma de música da oração de São Francisco. Eu posso até depois deixar à disposição quando a gente botar isso no ar. Então, Tolkien e a Jude Sion era muito próximo dessa senhora que me iniciou. E assim ela deu alguns, né? Ela falou assim, olha, precisa ler os manuscritos de Madalena e precisa ler Ana, a avó, né, sim, de Jesus. Então, assim, desse manuscrito de Madalena é basicamente... a alquimia de Horus, né? E como é que seria esse sexo mágico nos templos de Isis. Então, Yeshua muito como representação dessa alquimia, né? Desse masculino, desse casal alquímico, desse Erugamos e essa dança toda que a gente vai falar bastante no episódio da Zanin, né? Ela fala total. Que são os tempos atuais de Madalena, sobre as sementes que eles deixaram. Mas esse livro aqui, ele se prende muito a como é que é esse sexo, para além do tântrico, que a gente hoje entende como sexo sagrado, e o que de fato é no entendimento deles. Então, ele começa dizendo assim, que a energia feminina que Madalena operava, ela é magnética, porque é da natureza do feminino, e do masculino de Yeshua era elétrico. Um ato começa pelo olhar de adoração que você tem, né? Os atos sexuais sagrados começam pelo olhar de adoração, e assim foi com eles, quando eles se encontraram no poço, e aquela água saciou. Foi ali que começa o processo de adoração de ambos, mas um corpo magnético feminino só consegue sustentar o ato sexual sagrado se ela se sentir segura e amada. Por isso que começa na adoração do olhar. E a partir desse momento que ela se sente segura e amada, ela começa a manifestar as ondas magnéticas que sustentam ali o que ela fala bem bonito aqui em um dos lados, é que a gente se encontrou num poço, mas os encontros que se sucederam todas as noites dele ir beber da água do poço dela, do ventre dela, do ato com ela, foi a água que alimentava o corpo sutil, que eles chamam de duplo etérico na linhagem egípcia sagrada, que era o corpo Ka, né? Que é esse corpo duplo etérico, que é o que fazia ele se manifestar milagrosamente na matéria. Ele não conseguia dar força e ativar o corpo Ka para a missão terrena dele sem ter o ato
sagrado com ela, né? Então, a alquimia desse casal, segundo essa linhagem desse livro, é que para ter alquimia você precisa de 3 elementos. A substância que vai ser modificada, ali, né? A energia, a natureza da energia e o container, né? Aonde vai acontecer a alquimia. Então, o que foi modificado era o corpo K, principalmente dele. A energia era a energia de Madalena, sexual dela, do ser magnético feminino dela. E o container era a consciência deles. Era isso que estava dando ali. E o livro inteiro são formas e movimentos aonde isso se dá, entendeu? E é de uma beleza, é de uma sutileza, de uma elegância, que é bem bonito. Então, vale a pena. Acho que tem PDFs, porque é difícil de achar, né? Ele em material, assim. Eu acredito que tenha PDFs mais encontráveis ou a versão digital com mais facilidade. E eu queria pedir o Gabi para colocar já a nossa geometria aqui de background, de pano de fundo, porque eu sinto que fazendo uma dança, trazendo o mistério das abelhas para essa dança sagrada de Madalena, fechando esse campo em que ele traz aqui a história das melissas. As melissas, ela mesma. Obrigada, Gabi. E as melissas, no capítulo iniciático desse caminho xamânico das abelhas, são as grandes alquimizadoras dos portais, entendendo que as melissas são essas consciências do feminino que conseguem transitar entre realidades como grandes portadoras entre mundos, entre morte e vida, vida e morte, para trazer essas jornadas iniciáticas mesmo. As mulheres são as iniciadoras, o feminino é a iniciadora do processo, né? Alquímico. E que é o papel que Madalena se coloca personificamente na humanidade através dessa conexão dela com Jesus. E aí, ontem, antes de deitar, assim, só para vocês entenderem, a jornada iniciática, que é o livro das cartas de Madalena Dazanin, é uma dança entre símbolos, entre memórias, entre um contexto bíblico, né, dos registros da história de Jesus e de Madalena. O cristianismo místico, principalmente. Ela fala que não é mediúnico, é muito intuído através dos saberes já na Terra. Exato. E aí, pedi para que Madalena me dissesse, né, qual portal em que foi esse processo da conexão da Fernanda, para trazer aqui, para encerrar esse episódio, né? E me veio o capítulo 17, A Promessa, em que conta a história de Nossa Senhora Aparecida como Madalena, né? A Santa Negra. E eu vou ler o que eu grifei, tá, gente? Assim, eu vou ler só algumas chamadas que trazem essa conexão, né? Uma é que quando ela fala que ilumina o cérebro ou bem ilumina a glândula timo, que é a glândula que rege o nosso coração. E aí ela fala, ficai atentos. Nos espaços entre as minhas palavras, há consolo e há sementes de consciência. E aí ela traz, né? Eva recordaria de sua casa se aqui ela pisasse. Então ela faz toda uma dança trazendo o Éden de volta, né? Para a nossa realidade. E aí ela conta a história aqui, nesse primeiro contexto, de como a santa foi achada e por que a Madalena Negra foi achada no Brasil, né? E quando ela traz aqui, né, é uma virgem grávida, negra, nessa nova terra, e que ela é encontrada por pescadores, ela é encontrada por homens. Então tem todo um simbolismo. Ela é encontrada por homens no Rio Brasileiro, nas águas da América. Grávida de um futuro. Grávida do futuro, sem a cabeça. Porque a imagem de Nossa Senhora Aparecida, primeiro é encontrada a cabeça, depois é encontrado o corpo. E aí, para mim, vi um simbolismo lindo, eu me arrepio, é como se eu conseguisse estar naquele momento ali de novo, né, revisitando isso. Em que ela fala, o melhor é não pensar, porque toda essa jornada é da integração do coração. Do sentir. Do sentir, do coração. E ela fala que não foi à toa que a imagem foi encontrada por homens. E as mulheres recebem essa imagem, as mulheres dos pescadores recebem, mas quem cola é o homem. Então ela traz o feminino partido,
volta a ser unido através de mãos masculinas. Que lindo. Quem separou deve juntar. Quem feriu deve aprender a curar. Ai, que lindo. Na câmara sagrada, na câmara secreta do coração de cada uma dessas mulheres, uma voz de esperança ousa a ecoar. A esperança de que as suas cabeças também sejam devolvidas e que possam ser carne e mente, sangue, emoção, ossos e essência. Nossa, traduziu absolutamente tudo, amiga. Aí ela Sim. traz isso e ela vem. Aquelas carregam um filho sagrado no seio. Esta está ainda gestante, ou seja, estamos gestando Esses novos todos. esses novos todos. Então, Jesus fez de nós pescadores de almas. E agora pescamos aquela que reunirá em seu ventre a todos nós. Ela é a Virgem de Conceição, da concepção de uma nova humanidade. Ela é o ventre oculto de onde viemos, o mistério que guarda o porvir. É o vazio do vaso. Elas se misturam e vibram circulando em espiral, e suas laringes abertas, e elas seguem. São as passagens, é o rito dessas mulheres e desse feminino curando esse laríngeo, quando a cabeça, eu me emociono, quando nos são devolvidas as consciências desse feminino. E é onde a gente, esse trimembrado que foi rompido, entre esse útero que foi curado, a gente recebe de novo a consciência para integrar com o coração. Que lindo. Há peixes para todos. Confiai nisso sempre que a desesperança vos rondar. É o negro da noite que permite que as estrelas sejam vistas. É do rosto negro da Virgem que emergirá o tempo das luzes um dia. Que assim seja. Que assim seja. Assim é. E que essa Assim geometria será. búdica, crística, ilumine o céu estrelado de vocês. Gratidão. Oh, que lindo.